Afirmações, visualizações, repetir frases para você em frente ao espelho. Eu sou milionário. Eu tenho uma mente milionária. Quadro dos sonhos, visualiza, imagina. Várias ferramentas, repetir várias frases, esquemas de escrever dezenas e dezenas de vezes o seu desejo, o seu sonho. Lei da atração, né? Muitas vezes tentando praticar, aplicar o que aconteceu comigo. Eu me ferrei muitas vezes com uma má interpretação, com uma má aplicação desses conhecimentos e dessa temática que é tão popular hoje em dia aqui na internet. A gente vê tanta gente falando sobre lei da atração de uma forma tão extraordinária, pessoas contando milagres impactantes, emocionantes, alguns muito surreais, mas não tem jeito, né, gente? Você está falando aqui com um crente, um ex-crente, a gente acredita em milagres sim, gosta de um milagre, então é um tema perigoso. Pra mim, pelo menos, porque eu sou desses que acredito, que eu desejo, que eu quero, que eu boto fé, tá entendendo? E ao mesmo tempo existe um lado meu muito cético, e esses dois lados conversam, né? Se mistura. E é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje, nesse vídeo. Então fica comigo até o final, que eu vou contar o que eu entendi, que eu tava entendendo errado dentro dessa temática, e por que eu acabei me prejudicando a ponto de me endividar. Conseguir fazer uma má administração da matéria e, ao mesmo tempo, me auto-enganando com essas temáticas aí da lei da atração. Antes da gente começar, um fato é que tudo é troca e que o dar e receber precisa estar em equilíbrio, então se inscreve no canal para acompanhar mais da minha jornada aqui, Sol Crespo, falando sobre autocuidado e autoconhecimento nessa perspectiva desse jovem negro que vos fala. Ao mesmo tempo, se você já é inscrito no canal, deixa o like no vídeo e é nóis. Girassol, eu tô falando sério, se inscreve. Se você não tá inscrito, veja aqui embaixo e se inscreve e assina o sininho para ficar sempre por dentro do que eu tô trazendo aqui para vocês. Tem a vibe do segredo, que por vezes a gente vê gente falando de lei da atração de uma forma muito sensacionalista, certo? Que dá uma certa dificuldade mesmo de acreditar, principalmente do ponto de partida. Se você, assim como eu, uma pessoa preta, pobre, periférica, a gente vive num contexto de uma escassez tão grande, naturalizada, porque pra gente é como a vida é tão dura, que eu vi uma pessoa falando sobre a vida ser fácil, é um pouco desconfortável, que a gente tem realmente dificuldade de acreditar. Em contrapartida, se você, assim como eu também, for uma pessoa que foi criada dentro de uma igreja evangélica ou de outra religião, por vezes você pode desenvolver um senso, sim, de abertura a milagres, entende? De botar fé que as coisas podem ser, tipo, grandes. E se você, assim como eu, for uma pessoa espiritualista, uma pessoa que tem aí uma conexão espiritual, um despertar espiritual, você está nessa caminhada de investigar as sincronicidades, de se trabalhar para viver bem, você sabe que isso é real, que a nossa vibração, a nossa energia atrai experiências e realidades. Só que entre entender que isso é uma realidade aqui e agora e ouvir a história de alguém que, sei lá, por conta disso, ganhou na loteria, ou que ficou milionário, ou que recebeu um dinheiro do nada, dá um tilt na nossa cabeça. É difícil acessar esse nível de histórias tão extraordinárias que a gente vê na internet quando se fala sobre essa temática da lei da atração. E é no meio dessa confusão que estou aqui vivendo há anos, consumindo, pesquisando, tentando entender e aplicando. Estudando e tentando entender e aplicar na minha vida mesmo esses milagres, perseguir esses milagres. E nesse processo tive alguns ganhos. Nada como ganhar na loteria ainda, que não é impossível. É isso, eu creio que tudo é possível, eu creio. Mas eu tive alguns ganhos reais que eu pude olhar na hora e falar assim, caraca, aconteceu. Tipo, é igual a galera da internet fala, sabe, que atraiu e manifestou. Já aconteceram coisas extraordinárias comigo. E, ó, eu digo mais, possivelmente para você também. Algo que foi inesperado mesmo, uma solução inesperada para um problema que estava ali crescendo, você conseguiu olhar por outra perspectiva, se trabalhar energeticamente, trabalhar a tua vibração, a tua mente, focar numa solução, e às vezes a solução vem de uma direção que você nem conseguiria imaginar. Tem uma história específica, há alguns anos atrás. Olha que loucura, olha, é desse tipo de coisa que a gente está falando, né? De loucura, coisas inesperadas. Eu ia fazer um ensaio fotográfico com uma pessoa X, e essa pessoa, um dia antes do ensaio, ela teve Covid, era na época da pandemia. Ela pegou Covid e teve que cancelar o ensaio. Eu fiquei tranquilo, entendi, porque em outro momento eu poderia me desesperar, qualquer um, né? Imagina, você se organizou, fechou um orçamento, fechou um planejamento, no dia seguinte você vai sair para fotografar, para fazer um trabalho, para receber uma graninha, e pum, cadê a grana? Escorre pela tua mão. Naquela época era muito fácil para mim entrar no desespero em relação a isso.
mas eu estava me trabalhando muito energeticamente, espiritualmente, mentalmente, tudo isso confluindo, né? Ou seja, orações, visualizações, afirmações, eu estava mantendo a minha energia, meu foco não, ó, eu vou conseguir conquistar os meus objetivos da época, beleza? Isso alguns anos atrás. Do nada, diante dessa cliente que cancelou, uma amiga... Mano, isso é muito doido. Uma amiga minha, que eu tinha feito um trabalho para ela fotográfico há anos atrás na faculdade, e, ou seja, no trabalho artístico, tipo, independente, autônomo, da gente pobrinho, artista pobre mesmo, independente. Então eu fotografei um trampo dela, que na real é um trampo que depois começou a crescer. Esse trampo era uma foto performance. Eu fui o fotógrafo que registrei esse trabalho pra ela, de graça na época, tá ligado? Tipo assim, na brothers máxima, assim, a gente era, pô, primo, tá ligado? Convivendo super. Enfim, se você estiver assistindo, não vou expor nomes, até porque você não gosta de exposição. Te amo, saudades. E aí, olha essa história que você faz parte. O que aconteceu foi que ela me liga e diz, cara, quanto você cobraria por aquele trabalho que você fez? Um trabalho que eu tinha feito, gente, há 3 anos atrás. Vocês estão entendendo? Há 3 anos atrás. Quanto que você cobraria por aquele trabalho? Eu falei, mano, como assim? A gente fez trabalho mó na... Não tive intenção nenhuma. Eu péssimo, né? Não tinha nenhum senso de... Eu tinha que trabalhar muito questão de alto valor, organização prática e tátil, né? Muitas questões de não merecimento. A pessoa me pergunta quanto receber, eu não tinha nem palavra para isso, gente. Que são questões que eu tenho trabalhado muito agora. O merecimento, a permissão, o desbloqueio emocional para ser hábil. Eu estou me tornando hábil cada dia mais para fazer dinheiro. Tendo consciência de que eu não tinha essa condição anteriormente. Eu não estava preparado para isso. A pessoa me fazia uma pergunta como essa e eu não tinha uma resposta. E talvez você também não tenha, sabe? E a gente precisa, principalmente nesse contexto que eu trouxe, por vezes a gente é criado de uma maneira tão melindrosa quando se fala de dinheiro, porque eu estou tão acostumado a não ter, que eu estou tão acostumado a uma realidade que não é possível ter, que quando eu estou diante de uma realidade para se ter, eu não sei me comportar, eu não sei dar uma resposta, eu não sei dar um orçamento, eu não sei vender o meu serviço, eu não sei reconhecer o valor do que eu tenho. E eu tô tratando tudo isso até hoje. E naquela época também estava em falta. Então, pô, eu escorreguei a beça. No final das contas, o fato foi que eu recebi dela, porque, tipo, o trabalho dela tava rodando tanto no mundo das artes que ela tava fazendo grana com o trabalho. E ela bateu nela. Se ligou? Bateu nela, assim, cara, é justo que o Thomas, na época o Thomas, né, hoje o Sol, é justo que o Thomas, fotógrafo, receba também algum valor por isso. E ela me fez ir, não coincidentemente, olha que louco, ela me fez um pix na hora que era o dobro de que eu ia receber com o ensaio fotográfico que tinha sido cancelado. Isso pra mim foi muito impactante. Não, a gente não tá nem falando de muito dinheiro, sabe? Comparando a galera da lei da atração, mas comparado à vida de uma pessoa pobre, que por vezes tá ali, ó, recebendo de dinheirinho a dinheirinho, saca? Foi tipo, uau! E pra mim foi muito claro que foi resultado dessa vibração que eu mantive. Esse é um milagre que eu tenho. Eu tenho alguns outros milagrezinhos nessa direção, de como a minha vibração trouxe pra mim um desabrochar de um acontecimento que a gente consegue interpretar isso como algo da lei da atração. E aqui nesse vídeo tem 2 pontos que eu quero trabalhar um pouquinho mais com você para dizer qual era o meu erro e como isso me levou, apesar de eu contar essa história positiva, a outras histórias mais negativas. Mas antes de eu contar esses 2 pontos aqui, eu quero que você dê like no vídeo, porque você já assistiu até agora, então você gostou, e a maioria de vocês não deu like no vídeo nem se inscreveu ainda, então faça o favor, em nome de Jesus, seja abençoado, viu? Muito obrigado. Voltando então, os 2 pontos. O primeiro ponto vai ser justamente vibração. Quando a gente fala de lei da atração, gente, a gente tem várias técnicas, e essas técnicas, como uma, por exemplo, que eu amo, que é o Ho'oponopono, saca? Eu posso até gostaria de fazer um vídeo contando um pouco qual foi minha vivência com o Ho'oponopono. Na primeira vez que eu ouvi sobre isso, eu achei uma loucura, e tudo isso aqui, né? Tudo sobre a lei da atração é uma loucura para a mente racional. Enfim, quando se fala sobre essas técnicas, elas são técnicas para nos apoiar no sentido de manter a nossa vibração na direção que a gente deseja. E o grande ponto é que não adianta fazer essas técnicas colocando a fé tão somente na técnica, sem entender a vibração que a gente está emanando, né?
Então, é necessário ter uma vibração mesmo de crença naquilo. Ou seja, eu preciso acreditar que a parada, que eu consigo realizar isso. E muitas vezes eu fiz tanto Ho'oponopono, quanto visualização, quanto afirmação de uma forma muito melindrosa, sabe? Sem estar realmente colocando fé, achando, mano, isso aqui é uma loucura, mas como a Beth Russo mandou fazer, eu vou fazer. Quem aí conhece a Beth Russo? Comenta aqui, deixa aqui nos comentários se tu conhece a Beth Russo. Eu amo a Beth. Meu sonho é ser a Beth. Riquíssimo, chique e todo jovem místico, não, que ela já não é uma jovem, né? Um senhor místico. Vou chegar lá, gente. Eu vou chegar lá. Beth Russo serei eu. Beto Russo. Eu amo, gente. Eu amo. E talvez eu já seja, né? E eu tô me tornando cada vez mais, sabe? É sobre isso. E aí é isso, gente. A vibração é muito importante. E por vezes tem pessoas que não fazem nenhuma dessas técnicas e ainda assim tem a vibração ajustada de maneira que consegue atrair mais daquilo que está emanando, né? E várias vezes eu entendia isso tudo de uma forma muito fantasiosa, confesso para vocês. Porque eu já entendi a questão da vibração, então eu entendia, beleza, eu preciso estar me sentindo bem. O que para mim não é tão difícil porque, pô, eu trabalho com bem-estar. Então, às vezes, é uma meditação, um yoga, um exercício físico já me ajuda a me sentir energeticamente no meu corpo bem. Isso não é tão difícil para mim, sabe? Se sentir bem. Quando eu estou me sentindo bem, eu consigo fazer com que as coisas, quanto melhor eu me sinto, melhor as coisas acontecem para mim. Eu acredito, eu creio nisso. E essa parte, em algum nível, eu estava já executando bem. Em algum nível. Honestamente, ainda tem muito a aprender, porque meus resultados mostram isso, né? Eu ainda posso me tornar muito mais conectado comigo mesmo e com uma atitude, uma perspectiva positiva. Só que a gente tem o nosso segundo ponto, que aqui é onde eu percebo que eu tenho mais aprendido e onde eu mais errei, que é justamente o lugar da clareza, no sentido de ter um plano mesmo. Tem uma frase que eu já usei aqui outras vezes, principalmente no nosso podcast Vibe Lunar, eu lembro de eu ter dito sobre isso em um episódio, que é sobre acreditar. Acreditar não é teórico, sabe? Quando eu digo para você, eu acredito que eu posso ser milionário, e se eu falo que eu acredito, porque acredito assim, em tese, eu já vi tantas histórias de pessoas que se tornaram milionárias que eu acredito que eu posso ser milionário. Só que o que eu me provoquei e eu quero compartilhar contigo é que quando você acredita mesmo, você sai da teoria. Então, se eu acredito que eu posso fazer meu canal no YouTube crescer, eu não vou só, tipo, deixar... Não, eu acredito que o momento que eu trabalhar para fazer o YouTube crescer, eu faço ele crescer. Você entende? Tipo, né? A gente faz esse tipo de comentário. Não, se eu quiser, eu faço. Só que se você quer de verdade, se você acredita de verdade, você não abre brecha, você não deixa de fazer. Porque você tem fé que você consegue. Se eu tenho fé que eu consigo fazer esse canal no meu YouTube prosperar e crescer, eu faço o que for necessário. Mas aí no meio do caminho, por vezes, a gente debanda, entende? A gente não tem essa clareza, essa conexão, essa constância, esse engajamento no nosso sonho. Então eu vou lá, depois de 2 vídeos, os vídeos, vamos dizer que o vídeo flopou, não foi muito bem, eu vou lá e deixo isso de lado. Eu deixo esse plano, entende? E por vezes eu percebo que eu estava muito mirando na vibração, ou seja, muito mais preocupado em fazer os mantras, os ho'oponoponos, os exercícios conhecidos, as técnicas da lei da atração, e muito pouco cuidando dessa base mesmo. Aqui na base da realidade, meu corpo está acreditando nesse sonho que eu tô repetindo 33 vezes? No meu dia a dia, a minha agenda, ela está indo na direção de quem realiza esse sonho? Eu estou não só vibrando quando eu paro durante 10 minutos e faço uma visualização, mas quando eu saio daqui nas minhas relações, na minha gestão das minhas tarefas, na função do meu trabalho, eu estou me comportando, eu estou emanando, eu estou criando plano, eu estou criando meta, eu estou criando objetivo para quem faz esse canal crescer, porque se eu acredito nele, se eu estou fazendo isso acontecer, entende? Não é só nessa parte aqui etérea, é também a matéria chegar junto. E por vezes eu fui muito fantasioso no sentido de que não, tudo é possível para mim. Então, pô, eu topei coisas grandes. Eu sou rei de fazer cursos, né, gente? Já investi muito dinheiro, mesmo sem ter. Tipo, peguei no cartão dos outros. Muito enrolado, gente. Vocês vão ver o meu testemunho, tá? Que eu sei que eu vou chegar aqui depois, bem lei da atração, bem tóxico mesmo, bem jovem místico, falando que eu fiquei milionário, tá bom? Mas eu tô virando esse contexto, assim, de muita dificuldade de lidar com a vida material, com as finanças.
de ter uma certa sobriedade, sabe? Então, muitas vezes eu fiz investimentos, assim, do tipo, não, é agora, eu vou mudar de vida com certeza depois desse curso. E aí a questão é, compra o curso, faz a dívida num lugar muito fantasioso aqui, ó, muito etéreo, muito, não, eu creio, eu acredito. Só que na prática, o meu erro era que meu corpo não estava acreditando de verdade no cotidiano, entende? E aí aquilo que eu falei no nosso último vídeo, que foi gostosíssimo de motivação, o ambiente muda muito disso. Porque para que você consiga manter essa conexão entre o etéreo e a matéria, o visível e o invisível, isso precisa estar junto, em confluência. Você precisa estar num ambiente que te permita, né, que te mantenha nessa direção, que te dê esse engajamento, te dê essa visão, que te estimule nesse sentido. Estímulo. E aí, como eu gosto muito de trazer, eu tenho um testemunho não só meu, mas o testemunho de um aluno meu, que eu vou falar o nome desse, tá? Gustavo. Gustavo, te amo. Obrigado por isso. Ontem, você mandou aquela mensagem e eu fiquei muito, muito feliz, muito vibrante. Gustavo, obrigado por estar aqui. Gustavo do Chapar de Yoga, gente. E aí, olha o comentário dele. Ontem a gente teve uma prática gostosíssima do Chapar de Yoga. E para quem não sabe, antes das nossas práticas, a nossa prática tem uma mensagem. E ela é com o tarô. Eu junto, né, as minhas ferramentas. Então eu pego o tarô e tiro uma carta da prática. Com essa carta da prática, a gente faz os movimentos, as posturas e a sequência física no corpo físico para manifestar aquela energia daquela carta da prática. E no final a gente ainda tem o diário da prática, onde a gente faz algum exercício, algum registro bem curto sobre alguma percepção que a gente pôde ter diante da nossa sessão ali do Chapar de Yoga. É bem completinho, é muito gostoso. E aí o Gustavo trouxe. Que onda boa! Cara, no início da prática, quando tu puxou a carta e foi falando, foi muito profundo pra mim. Pelo momento que eu tô vivendo e o que vem aí nessa semana. Principalmente em relação ao trabalho. Fiquei até emocionado. E agora eu tô pegando fogo. Bora pra cima, conquistar essa porra. Essa carta de ontem foi a carta do Imperador, que tem uma energia muito ariana, sabe? O ímpeto de fazer acontecer, de ajustar, de fazer os devidos ajustes para conquistar aquilo que é possível. Essa carta me diz que eu consigo conquistar o que eu quero. É a carta que você coloca o cropped da reação e vai à luta com muita confiança, sabe? Com direcionamento. E é sobre isso. Aqui eu estou mostrando para você um resultado de vibração e de clareza dos objetivos por estar no ambiente certo, que é o que eu consigo proporcionar no Chapar de Yoga. Você pode vir para o Chapar de Yoga para receber essa ambientação que te leva nessa direção, assim como eu me coloco em outros ambientes, né? Eu estou proporcionando esse ambiente para vocês e eu me coloco em outros ambientes porque eu preciso manter a minha vibração e a minha clareza, o meu invisível e o meu visível alinhado na direção que eu quero, para fazer esse canal crescer, para ficar rico, que eu vou ficar, vocês já perceberam isso, obviamente, né? Que eu vou ficar rico. Né? A gente erra e aprende, e eu já errei muito, já fiz muita dívida, que me ensinou muita coisa. Então, ó, eu tô assim, ó, masterizando essa lei da atração, atraindo cada vez coisas mais gostosas, inclusive o teu comentário aqui embaixo. Eu quero saber se você já cometeu esse erro similar ao meu, qual é a sua dificuldade em relação à lei da atração, como que você enxerga isso aqui que eu tô trazendo. Comenta aqui, pra gente poder construir mais ainda essa comunidade e esse ambiente, beleza? E se você quiser uma consulta de tarô para trazer mais clareza aí na sua vida, me manda uma mensagem também no link aqui embaixo, que eu vou te apoiar no teu processo de autotransformação para você manifestar aquilo que você também deseja na tua vida, assim como eu tenho conseguido fazer cada vez mais. Beijo, girassol, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, a gente se vê na próxima semana.